Pronto. Então, gente, ó, essas questões aqui, ele tem um enunciado, né? Esse enunciado, realmente ele é confuso, né? Porque, na verdade, ele diz o seguinte, para você avaliar... Vocês estão me ouvindo, né, direitinho? Então, né? Dá para ouvir. Tá. Então, essa questão diz o seguinte, para ele avaliar se um cara é um fã do Harry Potter, né? Ele faz essas 4 perguntas, certo? E se... 4 perguntas. Se o cara não acertar nenhuma, você diz que ele nunca assistiu, se ele acertou uma, já ouviu falar, 2, interessado no assunto, 3, fã, 4, super fã, certo? Então, a entrada que ele dá aqui são 4 letras, que são as opções que ele deu, né? E aqui é se ele já ouviu falar, né? E aqui é a classificação. Então vamos fazer esse probleminha aqui, né? Salvar aqui. Calma aí. Aqui quiz, certo? Aí o que é que ele, a entrada do problema? Vai ser 4 letras, certo? Se você quis, se você não, como eu não, se você não tivesse tido aula de vetor, você podia fazer assim, ó, chá, R1, R2, R3, R4. O que são esses R's? São as respostas. Aí você poderia fazer o seguinte, o scanf, porcento C, R1, opa, R1, R2, R3, R4, tá? Gente, se tiver alguma pergunta... Não, te vetor, tá bom. Então aqui você vai ter... Agora você tem que... Vamos... Deixa eu rodar aqui. Geralmente, é sempre bom você... Eu vou imprimir aqui só para ver se deu certo a leitura, tá? Pode ser que tenha dado errado. Dê errado por algum motivo, né? Eu vou... Compilei, né? Opa. Pronto. Aí, ó. Eu botei, ó, A, C... Opa. Já deu errado aí. Porque ele... Eu botei o A e o C... E aí ele imprimiu o A, ó, pulou a linha. Alguém sabe dizer por que é que aconteceu aqui? Deixa eu ver se alguém sabe. Não, ninguém sabe. Davi? Pode botar ali na tela de novo, por favor. Como? Ah, sim. Sabe aqui o que responderam? Eu acho que eu vou entrar no celular para ficar vendo, porque não tem um Foi quando tu espaço. pulou ali, não foi não ali? No barrinho. É porque, na verdade, é o Ah, seguinte. não, porque precisa dar um espaço no scanf na hora de ler no char, né? Na verdade, assim, ó, quando eu botei o A e o Enter, o A veio para R1 e o Enter veio para R2. Vocês entenderam? Porque o Enter não é um caractere, aí você tem que fazer alguma coisa para ele não ler o caractere.
quando você bota esse espaçozinho aqui, ó, ele lê o caractere e lê o enter. Esse espaçozinho ele consegue meio que desprezar esse enter, né? Ó, aí agora se eu botar ó, A, B, C, D, ó. Opa, por que ele leu? Ele leu, é para ler 4, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Você tá lendo 5, né? Deixa eu tirar o espaço aqui desse último para o negócio. A, B, C, D. Pronto. Então, ó, ele leu os comandos corretos, né? Aí o que é que eu vou ter que fazer é contar o número de acertos, né? Então vamos voltar para cá. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Quando é que o cara acerta na primeira questão, né? Se ele responder D. Vou botar aqui, ó. Se R1 for igual a D, eu vou ter uma variável aqui que é acertos. Aí se R1 for D, eu vou incrementar o número de acertos. Eu posso fazer assim, ó. Tá? Então, aqui ele vai pegar o número de acertos e vai somar mais um. A resposta 2 tem a resposta verdadeira, né? Correta é o item A. Então, eu vou botar, ó, acertos. Ó, isso aqui faz a mesma coisa que o comando de cima, tá? Ele pega a variável acerto, soma ela mais um, tá? E o R3, a resposta certa é C. Eu vou fazer assim. E o R4, o certo é D. Aí no final eu faço a condição aqui, né? Deixa eu copiar aqui. A condição aqui qual é? Se acertos for igual a zero, eu imprimo essa mensagem aqui, né? Nunca assistiu. Aqui você podia fazer assim, ó, vários ifs. Igual a 1, printf, já ouviu falar. Se acertos for igual a 2, printf, interessado no assunto. Se acertos for igual a 3, printf, se acertos for igual a 4, printf, superfluo. Certo? Aí agora, todo mundo entendeu isso aí? Entendeu, né? Beleza. Vamos ver se está certo, né? Eu vou copiar aqui
e vou submeter, né? Aí eu venho aqui, atividade teste, editar, quiz, colo aqui, salvar, enviar. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Opa, deu um errinho aqui, vamos ver o que aconteceu. Ele diz o seguinte, essa entrada aqui era para dar fã. Ó, o meu output, ó, fã com F minúsculo e o saída com F minúsculo, né? Então aqui é só mudar. Era uma pegadinha, né? Então deu tudo certo. O próximo aqui é esse aqui, né? Faça um programa que determine a soma dos primeiros N inteiros lidos que sejam divisíveis por 3, mas não por 7. Certo. Ah, sei. Ixi, essa aqui é. Opa. Essa aqui ela é complicada mesmo, viu? Então você vai fazer o seguinte. Ele diz o seguinte: se você pegar. Vamos ver se está correto. Os números naturais que são divisíveis por 3. Tá? Quem são os números divisíveis por 3? E que não são divisíveis por 7? Então, eu tenho 3, é divisível por 3, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, 24, 27 e assim por diante, né? Só que desses números aqui, o 21, ele também é divisível por 7. Então ele não está. Certo? Faço programa que assuma os N primeiros números que sejam divisíveis por 3, mas não por 5. Os dois primeiros, a soma é 12. N dividido por 3, é. Mas o problema é que os dois primeiros números que são divisíveis por 3 e não são múltiplos de 7, dá 12. Tá? Então, por algum motivo aqui, eu tenho os outros casos de teste aqui, né? Ó, o primeiro é 3. Os dois primeiros. Ah, errei, foi mal. É 3, 6, 9. Então, a soma dos dois primeiros dá 9, né? Então, a gente pode fazer da seguinte maneira. Ó. Vamos fazer aqui. Tá? Esse problema aqui ele nem diz. Os números aqui são baixos, né? Então, você podia fazer o seguinte. Ó. Você poderia pegar. Do jeito,
Um jeito, né? Seria o seguinte, ó. Int n 3, certo? Vou botar aqui, certo? Enquanto... Deixa eu ver aqui. Botar aí i3, certo? Enquanto... Vamos lá. Eu vou ter o n. Eu vou ler aqui o valor de n, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Cadê? Alguém tá falando alguma coisa? Vai começar em julho. Que é só uma revisão do que a gente já viu, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, já tem essa parte aqui que eu não tinha falado, né? Que tá na videoaula. Então, é uma revisão, na verdade é uma aula de tirar dúvidas, né? Porque surgiu essa dúvida, né? A gente tá tirando aqui, tá? Depois a gente vai organizar melhor, tá? Sou o Henrique, também. Sou o Henrique, só não mudei o nome. Ah, tá bom. Então vamos lá aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou ler o N, aí eu quero ler os N primeiros números, que são múltiplos de 3 e não são múltiplos de 7, tá? Então foi o seguinte, ó. Se eu pegar assim, ó, i igual a 3, certo? Enquanto, se eu botar assim, ó, eu boto aqui, ó, i igual a 3, enquanto i for menor que 100, i mais 3, certo? O que é que esse programinha aqui vai fazer? Alguém sabe? Se eu botar só isso aqui, ó, do jeito que tá aqui, o que é que esse programa vai fazer? Vai ficar somando o valor de 3 em 3, né? 3 em 3, né? Ó, eu vou rodar aqui, tá? Esse ciclo aqui não importa, né? Por enquanto. Então, ele tá aqui, ó, gerando todos os divisores de 3, certo? Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Para cada divisor de 3 aqui, eu vou testar, ó, se esse número, se o i divisível por 7 for igual a zero, então esse número que eu estou gerando aqui, tanto ele é múltiplo de 3 como ele é divisível por 7. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, se ele não for divisível por 7, eu vou somar ele, né? Vou guardar ele na soma, né? Então eu vou criar aqui uma variável soma, e aqui soma, recebe soma mais i, certo? Eu vou fazer uma coisa aqui meio estranha. O que é que ele vai fazer? Ó? Você vai ler aqui o n igual a 5, por exemplo, certo? Aí o que é que ele vai fazer? Eu vou buscar aqui dentro desse while os 5 primeiros múltiplos de 3 que não são múltiplos de 7. Então, cada número que entrar aqui, ele vai ser múltiplo de 3
e não múltiplo de 7. Aí eu somo ele, né, acumulo ele aqui em soma e decremento n. O n recebe n menos 1, certo? Então, ó, eu vou imprimir aqui, ó, para a gente ver o que está acontecendo. Soma n, certo? Aí, ó, deixa eu executar aqui, ó. Deixa eu botar. Ó, eu botei 5, tá? Aí ele diz o seguinte, ó. O primeiro número que ele encontrou, que é o 3, ele não é múltiplo de 7. Aí eu guardo aqui em soma. O próximo número que ele encontrou era o 6. E o 6 também não é múltiplo de 7. Aí eu guardo aqui em soma. Note que eu comecei esperando encontrar 5. Na hora que eu encontro 1, eu decremento n. Aí quando chegar aqui no 45, o que é que ele aconteceu? Ele encontrou já os 5 primeiros, não tem ninguém para encontrar, e aí ele vai sair desse loop. Então eu poderia aqui, ó, imprimir o resultado da soma. Então, ó, vamos testar aqui, ó, só para a gente entender aqui a questão. Eu vou testar com esses casos aqui, tá? Então, se eu colocar 2, a soma dos dois primeiros múltiplos de 3 que não são múltiplos de 7 é 9. Certo? Se eu colocar... Se eu colocasse 100, ele vai dar 17.512, que é a soma de todos os múltiplos, né, de 3 que não são múltiplos de 7. Só que quando a gente for enviar, a gente não manda isso aqui, né? Ele só quer saber esse valorzinho aqui, tá? Deu para entender, Davi, agora? Ou ainda ficou complicado? Deu para entender agora. Eu vou entender, né? Dá para fazer de outra maneira, né? Todo mundo conseguiu entender ou ficou complicado aí? Eu acho que ninguém respondeu. Eu não entendi. Tá bom, vamos lá. É porque essa questão, ela diz o seguinte, ó. O enunciado dela é um pouco confuso, né? Que é o seguinte: faça um programa que determine a soma dos primeiros n números, onde esse n é lido pelo usuário, dos números que são divisíveis por 3 e não são divisíveis por 7. Certo? Então, eu vou fazer aqui de outra maneira, tá? Eu vou fazer assim, ó. Esse número, esses números que ele vai somar, que são divisíveis por 3 e não são divisíveis por 7, ele não diz quando é que acaba, né? Assim, então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, fazer uma repetição, um i começando de 3 a enquanto botar aqui o i for menor do que 100. Então, isso aqui, ó, se eu mandar aqui, botar começando, se eu mandar imprimir isso aqui, ó, 5, salvar, compilar, executar.
Calma aí que tá dando. Ó, se eu fizer só esse programinha aqui, ó, ele tá imprimindo ó, todos os números de 1 a 100, né? De 1 até menor do que 100. Então, o que é que ele faz? Ele inicializa o i, testa essa condição, né? O i é menor que 100, executa o que está dentro aqui dessa chave, e quando termina, ele executa isso aqui, incrementa o i. Então, por isso que ele faz isso aqui, né? Ó. Ele imprime todos os números de 1 a 100. Agora eu vou querer o seguinte, eu vou querer que ele mostre apenas os números que são divisíveis por 3. Ó, eu testo se o resto da divisão de i por 3 é igual a zero. Se eu botar isso aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ele vai imprimir agora só os múltiplos de 3, ó. Tá bom? Só que ele mostra os múltiplos de 3 e imprime aqui o 21, ó. Só que eu não quero o 21. Nem quero o 21, nem quero o 42, porque ele é divisível por 7. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Ele tem que ser divisível por 3 e a divisão por 7 tem que ser diferente de zero. Tá? Então agora quando ele chegar aqui, ó, ele pula o 21, ó, e ele vai pular o 42, que é 6 vezes 7. Ele vai pular também o, o 6 vezes 7, o 9 vezes 7, que é o 63, ele vai pular. Tá? Só que dessa lista aqui, você vai ter que somar os n primeiros. Ele que vai dizer a quantidade aqui de números que você vai somar. Então você vai fazer o seguinte, ó. Se eu pegar aqui, soma zero, e bem aqui dentro, eu fazer isso aqui, ó. Mais i, certo? Se eu fizer isso aqui, ó, isso, esse resultado aqui que deu foi a soma de todos os números divisíveis por 3 que não são divisíveis por 7 até 99, certo? Só que o que ele quer não é isso. Ele quer que você some apenas uma quantidade, os n primeiros dessa sequência. Tá? Todo mundo entendeu essa parte? Que ele quer somar só os n primeiros, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Você podia fazer de duas maneiras, ó. Eu vou mandar aqui imprimir o i pra gente. Eu vou fazer assim, ó. Aqui está imprimindo, ó, todos os múltiplos de 3 que não são múltiplos de 7. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar. Deixa eu só autorizar aqui. Eu vou criar uma outra variável aqui, contador. Certo? Então, cada vez que eu encontrar um número que for múltiplo de 3 e não for múltiplo de 7, eu vou somar, né, acumular ele nessa variável soma, e vou aumentar o meu contador. Certo? Aí agora eu vou parar aqui só quando o contador for maior
só vou parar quando o contador chegar igual a n. Certo? Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou imprimir aqui o i, para a gente acompanhar, a soma e o contador. Certo? Então, ó, soma, contador. Aí agora vamos executar aqui. Quando eu botar 2, o que é que vai acontecer? Botei 2, deu 0. Ok. Alguém sabe dizer por que que deu? Assim, tá? Só para ficar mais organizado. Soma 0, contado 0. Enquanto. For diferente. Então, aqui é a condição para ele parar, né? Então, enquanto ele for diferente, ele faz, né? Então, vamos lá. Ó, se eu botar 2. Aí, o que é que aconteceu? Ó? O primeiro i que ele encontrou foi 3. Aí, ele acumula na soma. E o contador está em 1. Ele encontrou um cara, tá? Só um minutinho aqui, gente. Alô? Oi. Tá bom, vou buscar aí, viu? Daqui a pouco, tá? Então, vamos continuando aqui. E aí o próximo número que ele encontrou ó, foi 6, aí ele coloca, acumula em soma, né? E o contador 2, ou seja, ele já encontrou os dois primeiros números múltiplos de 3 que não são múltiplos de 7. E aí ele imprime a soma. Se eu fizer isso aqui com 5, ele vai fazer também. Ó. Aqui foi o primeiro que ele encontrou, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Se eu colocar 8, aí ó, aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, aí ele pulou o 21. Certo? Todo mundo entendeu agora? Agora deu para entender. Então, eu vou mandar lá, né? Eu vou fazer só aqui, né? Assim, eu copio e vou enviar aqui. Salvo. Está aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente pode continuar então aqui. Alguém quer dizer alguma coisa, uma sugestão? Essa aula remota é boa, né? Que todo mundo fica calado, né? Deixa eu ver aqui. Dudu? Não? Davi? Alguma pergunta? Na primeira de cálculo. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Antes de tirar essa dúvida aqui, eu estava pensando o seguinte. Ó, vamos fazer aqui.
Aí eu vou querer a ajuda de vocês, certo? Vocês vão me ajudando aí, tá? Então é o seguinte. Tá, vamos lá. Vamos tentar fazer essa revisão aqui do zero. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer aqui com vocês um sisteminha que ensine uma questão de física, tá? Então, a ideia seria ensinar uma questão, essas questões assim, tá? Então, a ideia seria de fazer um programinha que ajudasse o aluno com essa formulazinha, tá? Fórmula do movimento uniforme. Então, eu vou começar aqui o meu programa assim, ó. printf, sistema de apoio ao ensino de física. Tá assim. Então, F9 eu compilo, F5, então ele vai mostrar, né? Então, printf ele vai mostrar. Aí agora eu vou botar o seguinte. Depois a gente pode incrementar, tá? Vamos aprender o movimento uniforme. Vamos aprender o movimento uniforme. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Aí você pode botar aqui várias informações, né? A fórmula do movimento é SS0. Aí você pode botar aqui printf. Então até agora você está só se comunicando, né? Sistema de apoio à física, vamos aprender o movimento uniforme, a fórmula do movimento é essa. No movimento uniforme a velocidade é constante, certo? Aí agora você vai fazer uma pergunta aqui para o aluno, né? Aí você podia perguntar assim, quais são os dados que você tem? Aí você podia botar as opções aqui para o aluno. Você tem a posição inicial, a velocidade e o tempo. Tá? Note aqui que eu tenho 4 variáveis, né? Então ele precisa me dar pelo menos 3, né? Qual seria a outra opção? Eu tenho a posição inicial, posição final e o tempo. Depois a gente vai botando mais opções. Então aqui ele vai ler a opção, certo? Aí o que acontece? Se a opção for igual a 1, depois eu vou comentar aqui, tá? Só vai ter uma opção aqui. Se a opção for 1, aí eu vou fazer o seguinte. Ele diz que tem a posição inicial,
Esses números aqui eu vou colocar como float, tá? Ele tem a posição inicial, ele tem a velocidade e ele tem o tempo. Aí você vai pedir, ó. Opa. É, Aí agora, ó, se ele tem a posição inicial, a velocidade de tempo, ele vai querer saber a posição final, né? Aí você podia imprimir aqui para ele, ó. A posição final é... Como é que eu calculo a posição final? É a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Aí vamos ver aqui se está dando certo. Opa. Aí ele... Calma aí. Tá? Então, ele pergunta, ó, sistema de apoio ao ensino de física, vamos aprender o movimento uniforme, a fórmula é essa, o movimento uniforme, velocidade constante, quais são os dados que você tem aí? Posição, inicial, velocidade e tempo. Opa, calma aí. Deixa eu botar aqui. Opa, calma aí. Então, quais os dados que você tem, né? Só tem essa opção, botar um. Qual é a sua posição inicial? 0, velocidade. Aqui que não definiu nada, né? Tá, só 5 metros. Tempo 2. 2 segundos, né? Então a posição final vai ser 10. Tá? Beleza. Então aqui eu posso. Eu vou botar aqui uma. Vou dizer, né? Então, vocês entenderam aí a ideia? E aí, Dudu, deu para relembrar tudo aí? Pronto, agora vamos continuar. Vamos lá. Qual seria a outra opção? Essa aqui, né? Que seria o quê? Ele está com a posição inicial, a posição final e o tempo. E querer saber a velocidade, né? Então, deixa eu copiar isso aqui, tá? Então, se a opção for 2, tá só aqui, tá? Para lembrar. Aí aqui eu podia fazer o seguinte, ó. Ele vai ter quais variáveis? Ele vai ter a posição inicial, a posição final e o tempo.
Então, eu teria que ler isso aqui, né? Posição inicial, posição final e tempo, né? Pronto. Aí ele podia dizer o seguinte, ó. A velocidade é. Aí agora como é que eu calculo a velocidade? Ó, deixa eu pegar aqui a fórmula, né, gente? Como é que eu calculo aqui a velocidade? Ó? Eu vou pegar, se você quiser, né? Botar assim. Eu vou pegar a velocidade, vai ser S menos S0, VOT é S menos S0. E a velocidade, eu passo aqui o T dividindo, né? Ó. Então, eu faço S menos S0 dividido por T. Só que se eu fizer assim vai dar errado, né? Porque ele vai primeiro dividir, ele vai fazer S menos essa divisão aqui, ó. Então eu tenho que botar o parêntese para dizer que ele faça essa subtração primeiro. Então, ó, esse final. Você podia até botar assim, ó. Aqui você podia botar assim. Com esses dados, você pode descobrir a posição final. E aqui eu podia botar. Com esses dados, você pode descobrir a velocidade. Então, ó, vamos voltar ao começo. Agora, opa, eu esqueci o barra aí. Então, ó, se a sua opção for 2, aí você pode descobrir qual a sua posição inicial, 0, final, 10, quanto tempo você levou, a 2 segundos, tá? Então aqui faltou até eu colocar essa informaçãozinha aqui, né? A velocidade é metros por segundo. E aqui, talvez está certo. 2, 10, 22, 5 mais 5, tá? Todo mundo está entendendo? Agora que eu vi o meu da aula, estou sem celular, estou atrasando as conversas. Então, vamos lá. Essa aula aqui é uma aula só, uma aula de teste para a gente ver como é que funciona, tá? Então, eu estava propondo aqui a gente fazer como se fosse um sistema para ajudar um aluno a estudar física, né? Aí ele vai imprimir, ó, um sistema de apoio ao ensino de física, vamos aprender o momento uniforme, essa fórmula, aí bota outras informações, aí ele pergunta quais são os dados que você tem, aí aqui ele deu duas opções, se a opção for 1, ele tem a posição inicial, velocidade e tempo, e quer saber a posição final, e se ele deu a opção 2, ele deu a posição inicial, final e tempo, e a velocidade, né? E ele quer saber, e ele pode descobrir a velocidade. Ó, uma coisa que tem aqui, ó, que é chata, né? Você podia testar um 1 e botar 0, 2,
metros por segundo, né? 2. E ele, aí, se eu quisesse continuar interagindo com o programa, aí eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu podia colocar uma opção, de botar uma opção aqui, sair, né? E aqui eu podia fazer o seguinte, ó. Faça isso aqui enquanto... Tá? Então, ele vai pedir a opção, ele vai mostrar isso aqui, ó, enquanto o quê? Enquanto ele der, enquanto a opção que ele der foi errada, né? Então, por exemplo, ó, se ele botar opção menor que 1 ou maior que 3, ele está dando uma opção inválida, né? Então, eu podia botar até uma coisa aqui, ó. Se a opção for menor que 1 ou a opção for maior que 3, aí eu podia botar assim, printf, opção inválida. Né? Ó, vamos ver o que acontece. Ó. Calma aí. Quais são os dados que você tem? Aí tem ó, 1, 2 e 3. Aí o cara bota 4. Ó, opção inválida. Quais são os dados que você tem? 0, inválido. Quais são os dados que você tem? Aí, 0, inválido. Aí ele vai continuar até você dar uma opção válida. Certo? Todo mundo entendeu essa parte aí? Sim, né? Então, ó, eu vou continuar isso aqui, tá? Beleza. Só que, do jeito que está aqui, ele só faz uma vez, né? Mas eu quero que ele continue esse programa, né? Então, eu quero que ele repita tudo isso aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos ver aqui. Então, gente, não, vou fazer assim. Faça tudo isso aqui, ó. Certo? Eu repita toda essa coisa aqui enquanto, enquanto a opção for diferente de 3, que é a opção sair. Então, vamos ver o que acontece. Ó. Ele vai voltar aqui. Ó. Sistema de apoio à ensino da física, vamos aprender, né? Quais são os dados que você tem? Aí vou botar 1. Com esses dados você pode descobrir a posição final. Posição inicial 0, velocidade 5, tempo, sei lá, 2. Aí ele diz, ó, só a posição final é 10. Aí ele pega, ó, como você não tinha botado a opção sair, ele vai voltar e mostrar isso aqui, ó. Se você quiser, o melhor seria apagar tudo isso aqui, né? Vamos ver se eu lembro aqui o comando para fazer isso. Para apagar a tela. Deixa eu lembrar aqui. Linguagem C. 8. Para que serve o comando do mesmo, né? Beleza.
Hum, deixa eu só ver aqui. Esse comando aqui. Deixa eu ver se ele dá certo. Não tá reconhecendo, né? Vai ficar assim, depois a gente conserta, né? Perguntaram para que serve o do, né? Então é o seguinte, ó, o do você pode fazer o seguinte, ó, faça o que está aqui dentro enquanto essa condição aqui for verdadeira, né? Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó, i igual a zero, enquanto o i for menor que 10, eu vou fazer assim, printf i recebe i mais... Quando executar, ele vai o i0, enquanto vai incrementando, vai imprimindo, incrementando, enquanto o i for menor que 10. Aí quando ele chegar no 10 aqui, é que ele para. Tá? Então, a ideia do while é parecida com while, alguma coisa aqui, só que a diferença é que o while ele testa no começo, a condição, e o do while ele testa no fim. Então, quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Aí você vai escolher. No caso aqui, ó, eu usei o do while porque eu quero ler a opção e se a opção for inválida, eu volto. Então eu só repito isso aqui se ele botar uma opção que não é permitida. E por que eu usei o do while para cá? Porque eu só quero sair quando ele botar 3. Deu para entender agora, sim? Tá. Vocês têm alguma sugestão aqui para melhorar o sistema aqui? Daria para fazer, como são 4 variáveis, né? Tem outras combinações, né? Qual seria a outra combinação? Ele podia dar a posição final, ele podia dar a velocidade e o tempo. O 4 seria sair, ó. Ruim aqui, ó, porque tá tudo, eu teria que mudar aqui também, né? Ó. Posição final, velocidade e tempo, né? Então eu podia fazer essa coisinha aqui também, né? Ó. Se não, se a opção for 3. Aí eu faria esse caso aqui, né? Que ele dá a posição final, velocidade e tempo. Aí você botaria aqui. Posição final, velocidade e tempo. Você teria que fazer tudo, né? Processamento, né? Com esses dados, você vai conseguir descobrir a posição inicial. Aí você vai entrar com a posição final, com o tempo e com a velocidade. Né? Então, você tem a posição final, velocidade e tempo, você quer saber a posição
inicial. Então, para descobrir a posição inicial, ó, a posição inicial vai ser a posição final menos V0 vezes T. Não é isso? Eu vou fazer aqui a fórmulazinha. Eu vou botar S menos V0 vezes T. Aí aqui, ó, super V. Então, eu tenho a opção 3 agora. Posição final 100, velocidade 50, tempo 2. Opa, sua vez. Posição final 100, velocidade 50, tempo 2, ó, posição inicial é 0. Tá? Aqui é 4. Tá? Então aqui você podia aumentar, né, as posições. Como são 4, eu vou pegar 3, né? Então tem 4 opções, né? Falta só mais um aqui para eu listar todas. Certo? Vocês têm alguma sugestão aí? Calcular o tempo agora, né? Acho que só falta essa. Só falta essa, né? Então, a opção 4, ele vai dar a posição inicial, a posição final, a velocidade, vai faltar o tempo, né? Aí você vai ser a opção 4, a opção 5 vai ser sair, a opção aqui vai ser 5, e aqui eu vou ter que botar se a opção for 4, aí aqui, deixa eu copiar aqui. Então, eu vou ter a posição inicial. Vou ter isso aqui, né? S0 e a velocidade. Aqui, né? Com esses dados, você pode descobrir o tempo. Aí você vai botar a posição inicial, velocidade e Vladimir, oi. tem alguma diferença de colocar if else e else if? Não, porque na verdade é assim. Porque na verdade eu botei assim, ó. Eu tenho um if, que essa opção for 1. Aí se ela não for 1, aí eu vou ter aqui a opção. Se ela for 2, eu entro aqui. Aí se ela não for 2, entra aqui. É porque, na verdade, aqui eu tô fazendo isso aqui, ó. Se condição 1, se não, se condição 2, se não, se condição 3. A gente chama de encadeando os ifs, tá? Por que a gente faz assim, tá? Porque, na verdade, a gente faz assim, a gente faz desse jeito. Nesse caso aqui, eu poderia fazer assim, ó. Assim que estava
sugerir, né? Eu estava perguntando dessa forma mesmo. Nesse exemplo aqui eu podia fazer separado. Mas é Uhum. porque na verdade, assim, se tivesse uma condição, se tivesse uma coisa que tu tivesse que fazer, se não fosse a condição um nem a 2 nem a 3 eu ia botar assim, ó. Se a condição se não for um e não for 2 e não for 3 aí você teria que fazer uma coisa aqui, entendeu? Ó, desse Uhum. jeito, se você botar separado, ia ficar assim. Se você fizer daquele jeito lá, encadeado, imagine aqui que eu tenho o seguinte, ó. Tá aqui comando um, comando 2. Tá só comando aqui, certo? Pode ser qualquer coisa. Uhum. Comando, comando. Pronto. Aí aqui você teria que fazer assim, tá? Se você fizer encadeado, eu acho que fica mais fácil. Entendeu? Porque aqui você não precisa botar essa condição todinha aqui, ó. Porque quando ele entrar aqui, nesse último else, é porque não é verdade a condição um, não é verdade a condição 2 e não é verdade a condição 3. Qual que tu acha que é melhor? A do Elcif. Acaba sendo a melhor porque a chance Mais de você organizado. errar é maior aqui, né? Uhum. Tá? Então é mais para você não errar, né? É. Uma boa pergunta. Na verdade, sim, se você for procurar uns códigos aí que tá rodando aí no Windows, sei lá onde, pode ser que tenha umas coisas assim, você encontre. O que o cara fez e achou mais fácil fazer assim, né? Mas o mais recomendado, questão de organização, é esse aqui, né? Tá? Falta. Na verdade, assim, posição inicial, posição final, né? Então agora eu quero saber o tempo, né? Então o tempo, eu vou fazer S menos S0 dividido pela velocidade, né? Então, o tempo é S menos S0 dividido por V0. Ou por V, né? Não chamo de V0. Então, deixa eu rodar aqui. Eu acho que agora a opção de sair é 5, né? Então, vamos lá. Está o 4. Posição inicial 0, final 100, velocidade 50. Aí ele repete, né? Porque não foi a opção 5. Tá? Tem como você apagar tudo, né? E começar daqui, tá? Que eu não estou lembrando agora, mas tem como você fazer, tá? Todo mundo entendeu esse exemplo? Sim, né? Então esse sistema aqui ele já dá para ajudar, né? Vocês acham que ajuda os alunos lá? Só melhorando essa parte aqui para voltar, né? Para o começo, para apagar, né? Aí você também poderia fazer uma coisa assim mais. Você podia perguntar. Vou fazer aqui no 1, tá? Deixa eu fazer o seguinte: vou perguntar aqui para a pessoa.
a posição inicial está em... Aí eu fazer um novo menu. Tá? Então, eu poderia fazer vários menus desses, né? Aí, se o cara entrasse em metros, eu fazia uma coisa. Se ele entrar... Na verdade, assim, se ele entrasse em metros, eu não fazia nada. Se ele entrasse em quilômetros, eu convertia para metro. Tá? Então, eu podia fazer várias perguntas e guiando, entendeu? Gente, então... Vou esperar vocês falarem alguma coisa aí. Tirar alguma dúvida, perguntar mais alguma coisa. O João Alves disse que tinha uma dúvida lá atrás. Eu acho que era alguma questão envolvendo cálculo. É algum? Deixa eu... Qual é a dúvida? Tem como tu ler aí? Nada, só aqui. Ele tinha dito que era uma questão envolvendo cálculo sobre manipular uma variável char, alguma coisa assim. Aí já resolveu. Acompanho. Vladimir, Oi. teve uma questão lá em cima que alguém falou sobre a questão de cálculo da calculadora. Ah, sim, da calculadora, né? Certo. Eu tô só tentando resolver aqui. Porque tá descarregando aí, eu tô só um minutinho. Certo. Deu certo. Ah, sim. A questão da calculadora, né? Uhum. Vamos ver aqui, tá? Essa questão da calculadora, tá aqui. Então, a questão da calculadora é o seguinte: ele vai dar dois números e uma operação. Aí você vai realizar a operação, né? Imprimir o resultado, se for possível, ou vai dar inválido, né? Aí o inválido vai ser tanto se você dividir por zero, como se você der uma operação que ele não entende, não é isso? Então, vamos fazer aqui. Eu vou salvar aqui, tá? Eu vou... deixa eu fazer esse programinha aqui, né? Então, esse programinha... Só... Então, vamos lá. Então, ele vai ter... Esses números são inteiros, né? Eu vou ter o operador 1. Vocês estão me ouvindo direito aí, então, né? Dá pra ouvir já. Ó, P1, P2, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler a primeira parcela. Vou ler a segunda parcela. E vou ler a operação. Tá? Vou botar aquele espaço aqui só para
Só para ter certeza, tá? Então, geralmente eu imprimo aqui só para verificar se a leitura deu certo, né? Então, aqui, ó, 2, 5 mais. Ele não pegou o operador, né? Vou botar aqui espaço. Dois, 5 mais. Gente, essa questão de misturar leitura de inteiros com caractere sempre vai dar esse problema, tá? Tem uma maneira para não dar esse problema, tá? Só que ela é um pouco complicada. Eu vou usar essa ideia aqui, que é o seguinte: quando ele bota esse espaçozinho aqui, ele vai conseguir ler o número e o enter, tá? Então ele meio que o enter não vai entrar na leitura do próximo do próximo comando. Então eu vou ler, ó, quando eu botar aqui, ó, 2 e o enter, aí o 2 vai entrar no P1 e o enter não vai atrapalhar. Quando eu botar o 5 e der o enter, o 5 vai entrar no P2 e o enter vai ser desprezado. E agora, quando eu botar o mais, ele vai ler o mais, certo? Aí agora eu vou ter que fazer aqui a lógica, né? Então, vamos lá. Se o operador for mais, eu vou ter que mostrar alguma coisa. Se o operador for menos, eu vou ter que fazer outra coisa. Se o operador for multiplicação, eu vou fazer outra coisa. E se o operador for divisão, eu vou fazer outra coisa. E se não for nenhum dessas coisas, eu vou botar inválido. Certo? Aí agora eu vou fazer aqui a soma, né? Então, o que é que ele vai mostrar? Vai mostrar um inteiro, que vai ser P1 mais P2. Aqui vai ser P1 menos P2. E aqui, P1 vezes P2. E aqui, P1 dividido por P2, certo? Vamos testar aqui para ver o que acontece. 2, 5 mais 7. 2, 3 vezes. Multiplicou. 6, 3 menos. Fez a diferença. 9, 2, divisão inteira. 9 dividido por 2, 4. Só que se eu botar 9, 0, divisão, ó, não sei se vocês viram aqui, 9, 0, divisão, e ele deu um erro, ele gerou até essa exceção aqui, ó, float point exception, que é o que? Você não pode dividir por zero. Só que ele não quer que você mostre, não quer que dê essa informação, né? Você tem que tratar essa condição. Então, se o P2 for diferente de zero, você faz o que você ia fazer, né? Se não, você imprime vai ficar 5, 2, divisão, e se botar 5, 50, 0, divisão, inválido. Tá? Todo mundo entendeu
essa questãozinha. Sim, né? Beleza. Eu acho que eu falei no vídeo que além da disciplina aqui, né, que a gente tem, a FUPES, tem também um outro repositório que o nome é FUPSFAN. E aí aqui tem vários probleminhas que você pode estar utilizando, né, para treinar, né? Então tem problema envolvendo matriz, strings, vetor. Aqui é comandos de repetição. E aqui comando de seleção. E aqui operações básicas, certo? Por exemplo, calcular a área do triângulo e tal. Esse outro site aqui também, ele também serve como um repositório. O nome dele aí é URI Online, né? Então ele funciona do mesmo jeito lá do Moodle, né? Aqui você pode ordenar, né, pelo número de pessoas resolvidas, né? Então, sei lá, vou pegar aqui um problema que esse aqui. Então ele diz o seguinte, ó, problema, né? Leia 4 valores correspondendo ao eixo x e y, né? E imprima, calcula a distância e imprima a distância, certo? E ele não dá a fórmula que dá a distância, né? Então você poderia criar aqui, né, os valores, ó. Vladimir, Oi. teve uma mensagem aqui que disseram que tem um exercício onde não pode usar string e o cara disse que não sabe usar string, bem que mesmo no Peraí. chat. Tem um exercício onde você não pode usar string. Tu lembra qual é o exercício, meu amigo? Deixa eu pegar aqui. Não pode usar string. Tu sabe dizer qual é? Deixa eu olhar aí. Não, eu não sei dizer qual é. Uhum. Deixa É eu porque, ver na se verdade, ele... tá, eu vou dizer o que é string, né? Aí depois, quando a gente chegar nessa parte aí, né? Porque, na verdade, é o seguinte, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu criei 2 variáveis, né? P1 e P2. Mas eu podia, com um comando só, criar as duas. Desse jeito, ó. Aí a gente chama isso aqui de vetor. Aí aqui ele cria 2 variáveis, ó. P0 e o P1. Se eu colocasse assim, ó, estou criando 5 variáveis, que é o P0, P1 até o P4. Certo? Aí, quando você faz assim, ó, char, você cria um caractere, né? E se você botar assim, ó, porque aqui a gente chama de vetor, né? A gente chama o vetor de 2 posições, o vetor de 5 posições. Aqui, quando o vetor é com caracteres, a gente chama de string. A gente diz, ó, isso aqui é um string de 100 caracteres, tá? Então, você podia botar assim, ó, string é um vetor de caracteres, certo? Gente, na verdade, assim, né, quando a gente for fazer as aulas mesmo, né, era bom a gente
A rei em C não tem a propriedade length? Não. Não, tem não. Vamos falar disso aqui. Imagina que você... Deixa eu apagar aqui. Imagina que você criou um vetor aqui, ó, de 7 posições. Aí você quer saber quantas posições tem esse vetor, né? Então você podia fazer o seguinte, ó. Tamanho do vetor, né? Como é que eu sei o tamanho do vetor? Você vai pegar size of P dividido pelo size of int. Ó, porque esse size of P, ó, tá aqui. Ó, ele diz o seguinte, ó, o P, como ele é tamanho 7, o size of P ele vai retornar qual o tamanho dessa estrutura que ele alocou na memória. Aí o tamanho dele é 28 bytes. Se ele é 28 bytes e ele é composto por inteiros, e o inteiro tem tamanho 4, então o tamanho de P vai ser 7, né? Então, essa aqui é uma maneira de você saber o tamanho do vetor, né? Aí você podia perguntar assim, eu acabei de criar aqui, como é que eu não sei o tamanho, né? Mas aí você pode, depois a gente pode ver que a gente pode, tanto durante o programa, a gente pode criar um vetor de um certo tamanho, e a gente também pode realocar durante o programa, a gente pode aumentar o tamanho do vetor, diminuir. Então a gente pode fazer várias operações, tá? Mas mais na frente a gente vai ver isso aí, como aumentar, como diminuir, quando... Em qual situação eu usaria um string e um vetor, né? Que é o seguinte, ó. Se você quisesse fazer um programa para ler o nome de uma pessoa, eu entendi, né? Porque, por exemplo, você podia fazer... Na verdade, assim, quando a variável nome, que é composta por caracteres, então ela já vai ser um vetor de caracteres, né? Então ela já vai ser um string, tá? Qual é a vantagem dele ter esse tipo string, né? A principal vantagem, né, que eu vejo é que você pode fazer o comando de leitura uma vez só. Aqui, ó, eu vou ler, ó, scanf, %s, nome. Printf. Então, ó, quando eu fizer isso aqui, ó, vou botar... Eu nunca boto, né? Vou botar aqui. Então, para o seu nome, você vai botar, ó. Então, o que acontece? Ó? Com um comando só, ele consegue fazer a leitura
Ó, do vetor todo, com um comando só. Se você trabalhasse como um vetor normal, você teria que me deu o primeiro caractere, me deu o segundo, me deu o terceiro, me deu o quarto. E aqui, com o comando só, eu consigo ler toda a string de uma vez. Então, essa é a vantagem, né, de utilizar a string, né? E o vetor não, o vetor você teria que fazer um por um, né? Sim, ele faz isso, tá? É porque a gente vai ver isso mais na frente, né, João? Que é como é que eu faço um tipo de dados juntando vários dados, né? O João já está lá na frente, né? Tem alguma dúvida sobre comando de seleção e comando de repetição? Vocês assistiram o vídeo, conseguindo entender? O uso do for, do while e do for, while e do while. Vocês conseguiram entender através do vídeo? Sim, né? Eu vou pegar aqui um exemplo que eu não fiz lá na videoaula lá, mas eu vou fazer agora aqui com vocês, né? É o seguinte. É o seguinte, ó. Esse resultado diz o seguinte, ó. Se... Vamos lá. Vocês estão me ouvindo agora? Normal? Tá vendo? Então é o seguinte. Se você somar os n primeiros ímpares, dá n ao quadrado. Certo? Então, vamos fazer aqui esse exemplo. Tá? Então, vamos lá. Se você pegar os ímpares, né? Eu vou fazer assim. Então, né, eu faço ir começando de 1, i mais 2, né? E aqui eu vou criar outra variável aqui. Vou fazer assim. Certo. Eu faço aqui soma, recebe soma, mais i. Então, eu vou fazer o seguinte. N. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele entrar com o número, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto essa soma for menor ou igual que n, eu vou continuar esse somatório, certo? Pô, menor. Pô. Aí, quando é que ele vai sair aqui dessa soma? Quando a soma for igual ou maior.
Aí aqui no final, eu vou fazer o seguinte, ó. Se a soma for igual a n, eu vou dizer o seguinte, ó. Então, ó, vamos executar aqui. Se eu entrar com o número, por exemplo, se eu botar aqui 25, o 25 é um quadrado perfeito, né? Por que ele é um quadrado perfeito? Porque você fez o seguinte, ó. Você fez o seguinte, ó. Isso aqui é os ímpares, né? E aqui foi a soma. A soma, quando eu somei só o primeiro ímpar, deu 1. Quando eu somei os dois primeiros ímpares, ó, deu 4, que é 2 ao quadrado. Quando eu somei os três primeiros ímpares, ó, deu 9, que é 3 ao quadrado. Os quatro primeiros ímpares dá 16, que é 4 ao quadrado. Os cinco primeiros ímpares é 25, que é 5 ao quadrado. Então, eu vou fazendo essa soma aqui, enquanto for menor ou igual que menor que n. Quando ele sair, ou ele é um quadrado perfeito, né, que a soma ficou igual, ou ela ficou maior. Certo? Então, se eu jogar aqui um número aqui, sei lá, 45 não é um quadrado perfeito. Certo? E você também poderia fazer o seguinte, criar uma variável aqui, tá? Eu vou começar aqui 0. E aqui eu faço K mais 1. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos ver aqui, rapidinho. Então, opa, não. Menor, fica maior. Só vou somar. Então, vamos lá. Só executar aqui, depois eu explico. O que aconteceu? O 45 não é um quadrado perfeito, e o piso da raiz, né, a raiz de 45 é 6, alguma coisa, então é 6, né? Então, como é que eu fiz isso aqui? Ó? Eu fui, a cada interação, eu somo, incremento o i mais 2 e o k mais 1. Note que quando ele não é um quadrado perfeito, é porque a soma superou, é maior do que n. E além disso, para ele passar, eu tive que pegar um ímpar a mais. E aí, como ele pegou um ímpar a mais, eu tiro esse ímpar, né, e eu descubro o piso da raiz quadrada daquele número. O piso da raiz quadrada de tanto é e aqui eu podia até botar assim, ó, o número é um quadrado perfeito. E eu podia botar assim, ó. E aqui eu podia botar K vezes K é N. Vamos ver aqui, ó.
Se eu botar aqui 36, aí ele vai encontrar, ó, vou chegar bem aqui, o K é 6, e aí eu digo, ó, o número 36 é um quadrado perfeito, porque ele é 6 vezes 6. E o 45 não é quadrado perfeito, e o piso da raiz de 45 é 6. Eu podia botar aqui outro número, né? Deixa eu botar lá. Ele está imprimindo aqui, né? E ele diz o seguinte, ó. O número não é quadrado perfeito, e o piso é esse aqui. O piso da raiz desse número aqui é 67. Então, se você pegar 67 vezes 67, dá menos do que esse número. E se você pegar 68 vezes 68, já vai passar. Tá? Todo, entendeu? Esse é um exemplo mais complicado, né? Porque você tem que ficar trabalhando com esses contadores, né? No caso, com 3 variáveis, né? Com I, a soma e com K, né? Você tem que ficar controlando, né? Todo mundo entendeu esse exemplo, né? Ali, por que é I mais 2? Boa. Porque é o seguinte, ó. Na verdade, quem disse isso aí foi a questão, né? A soma dos ímpares, a soma dos n primeiros ímpares dá n ao quadrado. Então, ó, eu vou ter que somar 1 mais 3 mais 5 mais 7. Então, eu vou ter que pegar esse número e somar mais 2, somar mais 2, somar mais 2. Porque aqui eu estou percorrendo os números que estão aqui dentro desse somatório. Sim. Alguém tem mais alguma outra dúvida? O link aqui deixa eu pegar aqui o link aqui no grupo. Pronto, quem não entrou no WhatsApp aí, ou no Telegram, tá aí. Gente, então acho que foi bom, né, o teste aí? O que é que vocês acharam? Vladimir, Foi. eu vou disponibilizar o link da turma lá no grupo da sala, tu quer? O link do quê? Do Telegram. O link do Telegram no grupo da sala. Tá bom, pode botar. Certo? Tá bom. Porque vocês têm um outro grupo, né? Tem no WhatsApp, tem um grupo no WhatsApp com todo mundo reunido. Aí eu coloco lá, Tá bom, fica mais beleza. fácil a pessoa entrar. Tá bom. Gente, sim, eu comecei, mas não terminei, né? Esse aqui é um outro sistemazinho para você treinar, né? Então, essa questão aqui, ela pede para você ler 4 valores. Deixa eu botar aqui rapidinho. X1, Y1, X2, Y2, tá? E aí você tem que calcular essa formulazinha aqui, tá? Aí você podia fazer o seguinte, float, dx, float, dy, né? O deslocamento no x e no y. Aí aqui vai ser x2 menos x1. E aqui y2 menos y1. A distância vai ser dx vezes dx mais
dy vezes dy. Deixa eu botar aqui o... E eu botar um MEF aqui também. E aí o resultado que você tem que imprimir é a raiz quadrada de D, né? Isso aqui. F com 4 casas. Deixa eu ver se vai dar certo. Aqui eu posso... Eu envio aqui, ó. Aí bem aqui... Deixa eu ver se eu tenho aqui... Ó, deu resposta aceita, tá? Aí aqui ele pode dar vários erros, né? Pode dar erro de compilação, erro em tempo de execução, pode ter um erro só na saída, né? Na apresentação, tá? Então, opções para você treinar, assim, né? Não falta, né? Beleza, gente. Então, gente, hoje a gente teve aqui uns 11 pessoas, né? Vocês estão sabendo aí das informações, né? Como é que vai ser a última informação, né, que eu soube é que até agosto o aluno ele tem o direito de tirar a disciplina. Então, ele pode dizer, eu não estou acompanhando. Aí ele, como se fizesse um trancamento, né, ele vai... Só que ele remove a disciplina e essa disciplina, isso não vai afetar o histórico dele, entendeu? O seu histórico. Então, você remove e não vai ter problema. Então, o que a gente vai só fazer é o seguinte, aquelas atividades que eu estou colocando lá, eu vou colocar um prazo, geralmente vai ter uns, como fosse uns 8 problemas por semana, né? E aí você vai ter a semana para fazer, né? E aí a gente vai tentar fazer uma aula dessa de tirar dúvida para tirar as dúvidas das questões, né? O que é que vocês acham aí? Tá legal? Dá para acompanhar? Ou pode conferir. Quer dizer, bem, tá? E as aulas lá ficaram boas ou ficaram... Vocês nem falam nada, né? Dá para entender, né? Que até tem algumas coisas que eu passo por cima porque o aluno, vocês não estão lá para dizer, para perguntar, né? Às vezes eu faço e eu posso esquecer de explicar alguma coisa, né? Tá bom. Beleza, gente. Tô sem celular, né? Mas tá com computador, né? Certo. Então, gente, eu vou tá bom. Eu vou interromper aqui a gravação. Aí vocês podem ficar aqui na sala conversando, tá? Como se fosse a sala mesmo, né? Eu vou interromper aqui.